E aí pessoal que acompanha a Escola de Ciências da Vida pelo Facebook e pelo YouTube, beleza pura? Nessa 15ª aula do nosso curso de Imunologia, vamos dar uma olhadinha na expressão dos genes dos receptores dos linfócitos T e B. Na aula passada, no finalzinho dela, eu falei que a gente já ia entrar na parte de maturação dos linfócitos T e linfócitos B, mas eu vi que eu me esqueci de falar dessa parte da expressão, que é uma coisa importante para a gente ver como é que remove segmentos que não foram incorporados na recombinação VDJ, que ainda estão no segmento genômico lá. Então a gente precisa entender um pouquinho da parte de expressão, porque é o mecanismo efetor final aí para gerar o RNA mensageiro maduro, para gerar aí a proteína então que vai codificar os losses das imunoglobulinas e do TCR, beleza? Então nessa aula a gente vai olhar rapidamente os mecanismos de splicing de segmentos de junção, né, que são segmentos que não vão ser incorporados na recombinação VDJ, mas estão no segmento DNA genômico. E vamos dar uma olhadinha no mecanismo de ação dos enhancers, que eu mostrei para vocês lá na aula da estrutura dos losses das imunoglobulinas do TCR, mas não expliquei o que eles fazem, né? Vamos dar uma olhadinha agora e ver como é que eles funcionam. Então vamos ver aqui o seguinte. Quando ocorre a recombinação do tipo VDJ, alguns segmentos J ficam ainda na estrutura do gene recombinado. Porém, os mesmos são removidos por mecanismos de remoção de introns do RNA mensageiro, que é o mecanismo de splicing. Vamos ver com mais detalhes isso na figura. Então vamos pegar aqui essa figura que a gente mostrou aí na aula passada. E nós temos aqui o nosso DNA genômico. Um segmento onde nós temos 3 regiões variáveis, 3 regiões de diversidade e 3 regiões de junção. E aqui o segmento constante. Ocorreu lá a recombinação somática do DNA e se juntou os segmentos variável 1, diversidade 2 e de junção 1. Exemplo. E aí, esses 3 segmentos juntos, ainda sobrou um espaço e os outros segmentos de junção. Veja que esses 2 segmentos de junção não estão incorporados aqui neste segmento VDJ. Tá? Então, eles estão aqui no DNA genômico ainda. Só que eles não podem ser produzidos de forma a gerar uma proteína. Então, o que vai acontecer? Então, nós temos lá novamente essa mesma região. Né? Nós vamos produzir um RNA mensageiro. Logo no momento em que o RNA mensageiro é codificado a partir de um segmento do DNA genômico, esse RNA mensageiro nós chamamos ele de RNA mensageiro imaturo. Por que imaturo? Porque ele contém os exons e os introns ainda no mesmo segmento. E para quem não sabe, em biologia molecular, nos eucariotos, os introns são segmentos dos RNAs mensageiros que não são codificados em proteínas. Eles são removidos dos RNAs mensageiros. Então, quando ocorre a recombinação do tipo VDJ, tá certo? Nós temos que expressar, produzir uma proteína que contém o segmento V, DJ e o C. Nós temos o segmento J, 2 e 3 aqui, neste exemplo, atrapalhando o segmento C. Então, o que vai acontecer? Esse RNA ele vai ser processado para remover os introns. E aí, quando ocorre a recombinação VDJ, tudo que não foi recombinado, ele vai reconhecer como intron. A célula vai reconhecer esse RNA mensageiro e esses segmentos que não foram recombinados vão ser reconhecidos como introns. E eles vão ser removidos. E aí entra como segmento intrônico os segmentos J que não foram incorporados. Tá ok? Os segmentos D, por sua vez, como a gente viu, primeiro ocorre a recombinação com o segmento D e um segmento J. Então se tiver um segmento D para trás, né, depois que se juntou o D e o D e o J junto, eles vão se juntar com o segmento V. Aí eles vão ser removidos lá na recombinação somática. Só que os segmentos J não são removidos, os que ficam depois. Tá? Os que ficam antes, por exemplo, se fosse o 2, o J1 ia ser removido pela recombinação somática, ele não ia existir mais. Mas ia sobrar o 3 e ia acontecer a mesma coisa. Ele ia ser removido na forma de intro. Como essa região é intrônica, ela vai ser removida, no processamento do RNA mensageiro, nós vamos ter isso aqui. Que é o segmento V1, D2J1, que foi recombinado aqui. E o segmento constante que foi unido nessa região aqui. Então aqui nós temos o nosso RNA mensageiro maduro. Tá? A gente vai ver com mais detalhes isso quando a gente estudar lá na biologia molecular os processos de processamento dos RNAs mensageiros. Todos os RNAs mensageiros sofrem mecanismos de splicing. Aí existem outras coisas, que é o capeamento na 5' poli-A na 3', mas isso é mecanismo específico que a gente vê lá na biologia molecular. Aqui não importa muito pra gente, tá bom? Então é dessa maneira que a gente remove esses segmentos aqui quando produz o RNA mensageiro final para gerar a proteína. E no clone do linfócito, exemplo, seja linfócito T, seja linfócito B,
aquele clone ele sempre vai ter esses segmentos aqui que não foram recombinados, eles vão ficar aqui, mas eles sempre serão removidos por introns, na forma de intros, quando se produzir o RNA mensageiro, beleza? Então tá bom. Então vamos passar aqui para olhar os enhancers rapidinho para a gente terminar essa aula, né? Que os enhancers irão direcionar a expressão gênica a partir do promotor mais próximo das regiões variáveis após a recombinação somática. Para a gente entender isso, vamos ver o seguinte. Então nós temos novamente o nosso exemplo aqui, né? As 3 regiões variáveis, 3 segmentos D, 3 segmentos J, nosso segmento constante, e o nosso enhancer aqui. Pode acontecer da recombinação somática pegar um segmento V depois do primeiro. Ele pode sempre pegar um que está à frente, não importa. Isso vai depender lá de que maneira a célula vai recombinar o seu DNA. Então, nessa ocasião, ele pegou o segmento V2 e o V1 continuou aqui na sequência. Tá certo? Se porventura a célula que está aqui expressar esse elemento daqui para cá, o segmento V1 também vai ser expresso. E ele, independente dele ser expresso ou não, né, essa região ela tem um mecanismo de codificação de exon. Então, se ele for expresso, teoricamente ele vai entrar na forma da proteína. Então, o que vai acontecer? Então, a gente tem aqui a nossa sequência, tá? A gente colocou um enhancer aqui para mostrar a função deles. Então, veja, não tem um espaçamento aqui entre o V1 e o V2? O enhancer ele tem a capacidade de dobrar a sequência para promover a expressão de segmentos mais próximos dele. Então, veja, como o V2 está mais próximo do enhancer, nessa região espaçada, nós temos uma região que é promotora. Então, isso aqui vai dobrar. O mais próximo que ele encontrar, o promotor, ele vai induzir a expressão. E aí, o que vai acontecer? Esse V1, ele não vai ser expresso. Se fosse, por exemplo, o V3, ia ficar o V1 e o V2. Entre o V2 e o V3, nós temos o promotor também. O enhancer ia dobrar aqui e reconhecer o promotor mais próximo. Aí, iria expressar somente do V3 em diante, que é do que tinha sido recombinado, trocando um exemplo aqui, tá? Então, ele reconheceu essa região promotora e expressou a mesma coisa que a gente viu nos slides anteriores, só que aqui que é com V2. Tá? E o enhancer ainda continua aqui, porque ele vai expressar e vai induzir a produção de tudo aqui. Para ter uma noção, o promotor é uma região onde reconhece fatores de transcrição que vão recrutar a RNA polimerase. Então, ele vai atrair fatores de transcrição, vai interagir com essa região e vai promover a expressão desse gene. Então, é um promotor interno, ele está dentro do gene. Só que tudo que está para trás dele não vai ser codificado. Então, aqui nós temos esse produto aqui codificado, RNA mensageiro, e aquele clássico exemplo, remoção de introns. Então, nós temos a região do J, que vai ser removida, essa região interna aqui também, e o enhancer ele também entra como produto intrônico. Aí ele vai ser removido, e no RNA mensageiro maduro nós vamos ter isso daqui. Tá certo? Que é o produto final do RNA mensageiro para codificação da proteína, seja das imunoglobulinas, seja do TCR. Tá bom? Bem rapidinho para a gente entender. Essas foram as referências que eu utilizei. Algumas informações adicionais sobre a parte de expressão você vai encontrar aqui no Cooper, que é um livro especificamente de biologia molecular, mas ele tem mecanismos extremamente específicos da parte de recombinação, seja somática, homóloga, enfim. Ele tem todo esse processo e lá consta essa parte de recombinação somática e expressão dos produtos VDJ aí, das cadeias das imunoglobulinas e do TCR, tá bom? Então eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, peço que deem um joinha, me ajudem a compartilhar o vídeo. Quanto mais os senhores fizerem isso, mais o YouTube me enxerga, mais o YouTube ajuda a divulgar os meus vídeos e com certeza mais pessoas são beneficiadas aqui com a Escola de Ciências da Vida. E se vocês quiserem participar, se inscrevam aqui no canal do YouTube e participem lá da página e no grupo da Escola de Ciências da Vida do Facebook. Tem o meu Facebook particular, se vocês quiserem me adicionar também pode. Sempre todas as informações estão aqui no descritivo desse vídeo. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Próxima aula a gente com certeza agora já começa com a maturação dos linfócitos B e T. Então é isso aí. Forte abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima aula, se Deus quiser.